Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Que hoje você tenha um dia maravilhoso, na graça de Deus, que você seja abençoado com esse vídeo que eu estou gravando nesse momento. Eu estou aqui na pracinha, aqui perto da minha casa, hoje um ventinho gostoso, da glória de Deus. E o que eu gostaria de abordar nesse vídeo, galera? Gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida, um testemunho mesmo, para que você que já passou por isso e talvez ainda não tenha superado, ou você que infelizmente estará passando, né, referente à perda de um filho. Fez 1 ano e 2 meses que eu e minha esposa nós perdemos um filho, né, ali com 7 meses, 6, 7 meses. E eu gostaria de compartilhar com você agora porque eu fui curado. Todos nós temos as nossas dores, né? Eu até comentava muitas vezes com alguém que era próximo, as pessoas que são próximas a mim, né, que eu nunca tinha perdido ninguém. E no ano passado eu perdi meu filho. Eu quero contar de uma forma que venha abençoar a sua vida mesmo. Que você que está passando por esse momento, ou você que infelizmente vai passar por esse momento, quero dizer para você, em primeiro lugar, nunca se afaste da presença de Deus. E se você ainda não conhece esse Deus, esse Jesus maravilhoso, que você venha conhecer Ele. Porque somente com Ele nós conseguimos vencer as coisas. Sem Ele a gente tenta preencher com outras coisas, tenta preencher com muitos afazeres, mas na verdade a gente não é curado. Em setembro do ano passado, no dia 21, exclusivamente no dia do meu casamento, que foi um dia 21 também, que eu e minha esposa nós casamos, o meu filho ele veio a óbito e ele estava dentro da barriga ainda da minha esposa. E foi um momento muito complicado na minha vida, porque antes de meu filho vir a óbito, eu já estava longe da presença do Senhor, da presença de Deus, sabe? Que fez com que eu procurasse me ocupar a minha mente, ocupar o meu coração, trabalhando, focando em trabalho, focando em qualquer outra coisa, para que eu não focasse a minha dor na perda. Eu estou compartilhando isso com você porque eu não vi nenhum homem compartilhando isso no YouTube. E homem normalmente não expõe os seus sentimentos. Então você que é homem, você que é mulher que está assistindo esse vídeo, compartilhe com o homem também. Porque assim, a gente tem aquele tabu de que homem não chora, a gente tem aquele tabu de que homem não expõe sentimentos. É claro que a gente tem que ser forte, sim, a gente tem que proteger a nossa família, a gente tem que ter uma postura. Mas existem momentos, gente, que a gente precisa mesmo ser quebrantado por Deus, a gente precisa chorar, a gente precisa ser curado. E como que foi pra mim viver esse momento, gente? A minha esposa, ela tava numa gestação, a gente já tem um filho, pra glória de Deus, o Messias, que é lindo, maravilhoso, uma bênção nas nossas vidas. E essa segunda gravidez, que foi do nosso filho Isaac, o que aconteceu? Minha esposa, ela teve meio que uma gravidez de risco, né? O termo chamado é bolsa rota. Ela como se fosse um furo de uma agulha, né? Onde ficava o neném, né? Naquela bolsa. Não sei exatamente os termos, tá, pessoal? Mas para vocês entenderem, tinha um furinho que não permitia que aquele líquido que ficasse ali dentro para desenvolvimento do bebê, ele não ficasse ali e o neném não se desenvolvia da maneira que tinha que se desenvolver. Então ela bebia água, ela tomava líquido, só que já saía automaticamente. E devido a isso, o neném ele não tinha como se desenvolver da maneira que deveria. E o que aconteceu? A gente ia para o hospital direto, ia no médico direto,
né? E a gente tentou tomar todos os cuidados possíveis. Só que a gente precisa entender na nossa vida que tudo acontece com a permissão de Deus. E muitas vezes nós não vamos entender no início o porquê que está acontecendo aquilo. Porque eu no início, eu não entendia nada. Né? Infelizmente eu estava longe da presença do Senhor, eu não estava buscando como deveria, não estava orando como deveria orar. Eu não estava buscando ao Senhor Jesus. E o que eu quero orientar você e te dar um conselho. Nunca se afaste da presença de Deus, ainda mais nos momentos difíceis, no momento de lazer, em qualquer momento, nunca se afaste. Eu vou contar aqui de uma forma resumida, mas dependendo, se vocês gostarem, né, desse vídeo, dependendo de como que for aí o decorrer, eu conto com mais detalhes, até falo para minha esposa falar um pouquinho, porque nós fomos curados. E o que aconteceu, gente? Teve um dia que ela foi no médico, ela foi no hospital. Esse dia acho que eu estava trabalhando. Aí o coração do nosso filho estava normal, né? Ele estava batendo normalmente, ele estava bem, né? A médica falou que ele estava bem, tinha acabado de fazer lá o ultrassom, viu a batida do coração do neném. Em seguida, ela já estava indo embora, só que ela sentiu no coração que ela queria ouvir o coração do neném novamente. E assim que ela voltou, ela conversou lá com a médica, com a enfermeira, e falou: eu quero ver se ele está bem. Ela sentiu de Deus de voltar. E depois, assim que ela voltou, o neném infelizmente já não tinha mais resistido. O coração dele parou de bater. Aí ela me ligou, né, a gente conversou, ela chorou, eu segurei o máximo, porque assim, gente, eu não sei vocês homens, mas eu normalmente eu não choro. Um dos únicos lugares que eu costumo chorar é quando eu tô ali na presença de Deus, ou quando eu tô sozinho. A gente tenta mostrar um lado mais forte, né, para nossas esposas, para quem está próximo. A gente sempre tenta mostrar a nossa melhor versão. Então normalmente eu não choro não. Mas aí o que aconteceu? Ela precisou ser internada, né, para poder tirar o nenê de forma natural. Isso foi extremamente difícil para ela. E aí a gente orava, sabe, para que Deus falasse: não, Senhor, abençoa a gravidez, que aconteça. A gente falava assim: que seja conforme a tua vontade, mas a gente quer o nenê. Só que aí a gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele quisesse levar o nenê, Ele poderia, porque Ele é o dono e criador de todas as coisas. Só que a gente sempre faz aquela oração assim: Deus, se o Senhor quiser, mas a minha vontade é essa. Mas a gente precisa orar de uma forma diferente, né? Eu sei que Jesus, ele orou quando ele estava lá: afasta de mim esse cálice e tal, se possível, mas Jesus, ele era perfeito, ele ia passar por aquilo. A gente tem muita dificuldade de entender isso, né? Mas eu quero dizer para você agora que tudo que você tem não é seu. Tudo que eu tenho não é meu. É de Deus. Foi Deus que colocou na minha mão. Foi Deus que me entregou uma família. Foi Deus que me deu o meu filho, Messias. Foi Deus que me deu minha esposa. Foi Deus que me deu trabalho. Foi Deus que me deu... Então assim, nada é nosso. Tudo é do nosso Senhor. Tudo, tudo. Só que quando a gente passa por esses momentos, a gente não consegue entender e falar: nossa, é da sua vontade, Deus. Porque a gente se entristece muito, a gente fica sem chão, a gente não consegue enxergar nada. Mas aí a gente foi conversando e tal, fiquei com ela no hospital. Eu sempre focando no trabalho, para não ficar pensando sobre.
A melhor estratégia que nós temos é realmente se derramar na presença do Senhor. Não tem outro lugar para ir. Não adianta, pessoal. Não adianta a gente tentar focar em trabalho, em relacionamento, em dinheiro, em qualquer outra coisa. É somente Jesus que pode curar a nossa vida. Então, depois que a gente teve essa perda, a gente passou por momentos muito difíceis, e a minha esposa. Mas, resumindo de uma forma bem grande, tá? No próximo vídeo talvez eu fale mais sobre isso. A única coisa que eu me arrependo desde o início, né, da gestação da minha esposa até o nascimento é ter me afastado da presença de Deus. Porque se eu tivesse mais próximo de Deus, talvez eu não sofreria tanto. Todos nós temos os nossos momentos sozinhos, os nossos momentos difíceis, de perdas, mas a cura é Jesus. É conversar com o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu não entendo o que o Senhor está querendo me ensinar nesse momento, eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, o propósito, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo que o propósito de Deus era realmente curar o meu casamento, era abençoar minha família, através da perda do meu filho. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês mais vezes, como um testemunho mesmo. E foi no ano passado, gente, foi muito próximo. E não adianta eu ficar chorando agora, nesse momento, não adianta mais eu ficar postando coisas, nossa, que saudade, não adianta, galera. Tem muita gente que faz isso, eu não julgo, mas, gente, a gente precisa se apegar em Jesus, a gente precisa se apegar nas coisas de Deus. Porque Davi, quando ele perdeu o filho dele, em 2 Samuel, no capítulo 15, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, 12, 2 Samuel, no capítulo 12, Davi, o filho dele adoece, porque Deus realmente faz com que ele ficasse doente. Com a permissão de Deus, o neném fica doente. Davi, enquanto o neném estava vivo, o filho estava vivo, ele buscou, ele jejuava, ele orava, ele buscava, ele pedia para que Deus curasse o filho dele, só que Deus não curou o filho dele porque Deus tinha um propósito com aquilo e não quis fazer aquela cura. E a partir do momento em que o filho dele morreu mesmo, com uma doença, ele se levantou, ele tomou um banho, ele se lavou, ele se alimentou, ele falou: vamos partir para cima, vamos para a guerra, vamos para a batalha, vamos continuar a vida. E é isso que nós precisamos fazer. Se você gostou desse vídeo, né, dessa mensagem que eu estou deixando para vocês, né, um testemunho mesmo, um pouco da minha vida, né, vocês que têm assistido aí meu canal, eu peço que vocês compartilhem com alguém, né, que Deus abençoe sua vida. E dependendo aí de como o pessoal vai reagir, eu gostaria de compartilhar com mais detalhes, né, porque Deus ele fez tantas coisas maravilhosas na minha vida, e só hoje eu entendo que tudo está no controle de Deus e a gente não precisa entender no início. Mas conforme for correndo o tempo, se você continuar na presença de Deus, você vai conseguir entender. Você vai entender que Deus tem um propósito para todas as coisas. Quando nós perdemos alguém, quando nós perdemos alguma coisa de importante em nossa vida, tem um propósito. Nas perdas, nos ganhos, tudo tem um propósito. Fique firme, em nome de Jesus.